Opa, beleza? Professor Ricardo Marconato aqui, chegando para mais um vídeo corrigindo as questões do Enem 2023, prova amarela. Sem enrolação, bora para a questão. 118 agora. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Vamos colocar isso aqui, ó, grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Então eu tenho aqui um refrigerante comum que tem água mais grande quantidade de açúcar, né? E aqui eu tenho um refrigerante diet, onde eu tenho água e baixas quantidades de adoçantes, né? Essa é a lógica. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o quê, né? Em relação ao adoçante, ao diet que tem adoçante, né? Então, o que será que ele possui? Maior densidade, menor viscosidade, maior volume de gás dissolvido, menor massa de solutos, maior temperatura de congelamento. Então aqui, ó, se a gente pensar, esses refrigerantes, né, tem o mesmo volume de líquido, 350 ml, vamos supor que uma latinha de 350 ml. A lógica que eu vejo aqui para a resolução mais clara é envolvendo a densidade, né? Porque, ó, ambos têm o mesmo volume. Esse aqui claramente tem uma maior massa, porque ele dá essa ideia, ó, grande quantidade de açúcar, massa muito pequena. Então ele está querendo mostrar para nós que a massa aqui é maior que a massa aqui no diet, né? M de massa. A massa do refrigerante comum é maior que a massa da lata inteira, né? O conjunto todo do refrigerante diet. Por quê? Eu tenho mais açúcar. E aqui eu tenho adoçante em baixas quantidades, né? E sendo o volume o mesmo, quanto maior a massa por unidade de volume, mais denso vai ser. Então não tenho dúvida aqui que o gabarito vai trazer para nós maior densidade, né? Porque a densidade é a massa dividida pelo volume, a massa do corpo inteiro dividido pelo volume do corpo inteiro. E se aqui eu tenho mais massa para uma mesma unidade de volume, sem dúvida a densidade aqui é maior, tá? Vamos analisar os outros porque dá para a gente perceber também, mobilizando alguns conhecimentos aí, que eles não farão sentido. Por exemplo, menor viscosidade. Pelo contrário, quando eu tenho mais açúcar, a tendência é que quanto mais açúcar eu colocar, mais viscoso vai ficando, né? Então, não há dúvidas de que o comum, por ter açúcar, vai ser mais viscoso do que o anterior. Não que isso seja muito viscoso. Se você tomar os dois, você vai ver que eles são bem líquidos, bem fluidos, né? Mas, de qualquer forma, na comparação, não vai ser menos viscosidade, vai ser mais viscosidade. Maior volume de gás dissolvido. A quantidade de açúcar ou adoçante não vai influenciar o volume de gás dissolvido, mas a temperatura que associa, que está relacionada aí ao gás se dissolver ou não dentro do líquido, né? Não vai ter relação com ter mais açúcar ou adoçante, tá? Menor massa de solutos dissolvidos. Não, vai ter maior massa, né? Tá dizendo que tem grande quantidade de açúcar, enquanto o outro tem pequenas quantidades de adoçantes, ao contrário, né? Maior temperatura de congelamento, aqui a lógica, né? Tá associando isso aqui, né, àquelas propriedades coligativas, né? Quando você adiciona um soluto não volátil, você altera propriedades do solvente, né? Fazendo o quê? A pressão de vapor, né, diminui, a pressão osmótica aumenta. Em termos de temperatura de congelamento e temperatura de ebulição, o que você tem é um abaixamento da temperatura de congelamento e um aumento da temperatura de ebulição. Quando ele coloca aqui que, né, o comum tem maior temperatura de congelamento, não, ele não tem maior, ele teria menor, porque ele tem mais soluto dissolvido, né? Mais soluto dissolvido, ele vai te trazer aí congelamento mais para baixo, vai diminuir a temperatura de congelamento e não aumentar, tá? Mas aqui, sem dúvida, 118, letra A, envolvia aí a densidade. Essa é uma questão que eu já vi parecidas, já tem parecidas aí ao longo do tempo,
né, nesse quesito aí de comparação diet e o comum. Não seria uma temática inédita, né? A questão pode ser inédita, mas a temática eu já vi questões anteriores aí sendo abordadas. Beleza? Era isso. Se você curtiu, deixa aí o seu curtir. Se inscreve, ativa o sininho se você quiser, porque esse vídeo acabou. E eu vou dizer tchau, até o próximo. Fica aqui com sugestões de vídeos. Até!